imagina um tsunami, imagina um vendaval. Chuva, eu falo depois. Vendaval. Lá em Porto Alegre hoje estava se acabando tudo. Então eu vi uns vídeos de Porto Alegre hoje, de uma chuva que deu, que já destruiu telha, já destruiu, já levou, já cortou energia. Já... Isso daí é o quê? Caso fortuito e força maior. Então imagina o seguinte: João está andando no meio da rua, caiu um raio na cabeça de João. Vai processar o Estado? Que Estado? Asgard, pelo amor de Deus, né? Me poupe. Vai processar quem pelo raio? Não tem como. Ah, deu um terremoto e destruiu minha casa. Caso fortuito fosse maior. Ah, eu tenho uma casa na beira-mar, deu um tsunami e engoliu minha casa. Caso fortuito fosse maior. Ah, deu um vendaval e destelhou a minha fábrica. Caso fortuito fosse maior. O Estado não tem responsabilidade, porque cá entre nós. O que o Estado poderia fazer para evitar isso? Nada. Fazer o quê? Oferendas? Não é isso? Então vai fazer o quê? Não tem o que fazer. É caso fortuito e força maior. Depois eu falo de chuva, que o que mais cai é chuva, só que chuva pode ser excludente ou omissão do Estado. Aí no próximo slide eu falo de chuva. E aqui a outra excludente é isso daqui, ó. Ato de terceiro. Isso aqui para mim é o mais óbvio. Se a responsabilidade é de um terceiro, você processa o terceiro. Eu vou aprofundar isso aqui mais para frente, por enquanto eu quero só a visão geral. Imagina que faltou uma vaguinha para eu poder entrar no meu concurso e quem estava na minha frente era João, que foi a última vaga do concurso. Eu estou lá no metrô pensando, se não fosse esse desgraçado, eu ia passar no concurso, ele podia morrer, né? Eu digo, mas ele ainda pode morrer, né? Aí eu fui, aí eu fui andando para perto, andando para perto. Aí quando o metrô estava chegando, eu fiz como querendo nada, pô, né? João morreu lá, esbagatado pelo metrô. A família de João, quando for processar, pedindo a indenização, vai processar quem? O metrô que empurrou. Quem empurrou? Porque se o ato é de um terceiro, você processa o terceiro. Eu tenho que aprofundar isso daqui, mas para aprofundar é só quando eu chegar em omissão, que é o próximo slide. Por enquanto, pensa assim: se o ato é de um terceiro, você processa o terceiro. Essas são as três excludentes de responsabilidade do Estado. Só que a gente tem que aprofundar com o seguinte, ó: a responsabilidade do Estado, ela é pautada, via de regra, nessa teoria daqui, ó. Teoria do risco administrativo. Essa teoria do risco administrativo é a teoria regra. Quando você falar e pensar em responsabilidade do Estado, a teoria regra é essa. E o que diz a teoria do risco administrativo? Diz que o Estado, em sua defesa, pode alegar excludentes de responsabilidade. Pode alegar excludentes de responsabilidade. Quais excludentes ele pode alegar? Ele pode alegar os excludentes que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, no caso da pessoa que cometeu suicídio, se a família da pessoa que cometeu suicídio no metrô entrou com processo contra a concessionária, em sua defesa no processo, vai alegar que aquilo aconteceu por culpa exclusiva da vítima. Se o dono da fábrica processa o Estado pelo vendaval e que destelhou a telha dele, o Estado, em sua defesa, alega excludente de caso fortuito e força maior. Se a família da pessoa que morreu no metrô processar o metrô, ela vai dizer, sinto muito, mas processe quem empurrou, porque se o ato é de um terceiro, você processa o terceiro. Então, via de regra, a responsabilidade do Estado é pautada nessa teoria daqui, teoria do risco administrativo. E isso quer dizer que quando a pessoa processa o Estado, em sua defesa, pode alegar alguma dessas excludentes de responsabilidade. Mas se aquela teoria ali é a regra, é porque vai ter a danada da exceção. Existe uma teoria chamada de teoria do risco integral. Ela é tão exceção, que ela só existe em 3 casos, que eu vou colocar aqui no quadro. Só em 3 casos. E o que é a teoria do risco integral? A teoria do risco integral não permite que o Estado, em sua defesa, alegue excludente. Se o Estado não pode alegar excludentes, quer dizer que o Estado sempre vai ser considerado responsável. Sempre.
vai ser considerado responsável, porque ele não pode alegar excludentes. E quais são as 3 situações? São 3. Primeira situação é quando falar na sua prova em dano nuclear. A outra situação é atentado terrorista em aeronave. E a outra situação é dano ambiental. Freiei, vou deixar vocês anotarem e eu explico. O nosso intervalo está vinculado ao fim de responsabilidade civil, tá? Então, o intervalo é quando? Quando acabar esse assunto. Aí a gente vai. Vocês tiveram aula aqui do estatuto de vocês? Só para perguntar um negócio, para ver se eu vou ter que dar um assunto para vocês. Tá tendo? Vocês viram só o estatuto ou a parte de agentes públicos na Constituição? Se falou nisso ou só falou no estatuto? Só o estatuto? Estava na esperança que vocês já tivessem visto. Tudo bem, a gente vê. Vê só. Vamos lá fazendo um resumo. Caiu na sua prova a responsabilidade do Estado. Via de regra, o Estado não pode tentar excluir sua responsabilidade ou pode? Pode, porque a teoria regra é a teoria do risco administrativo. Então, o Estado pode alegar alguma dessas excludentes de responsabilidade. Só que existem 3 situações no nosso país que aconteça o que acontecer, o Estado sempre vai ser responsável. Se o Estado é sempre responsável, quer dizer que ele não pode alegar o quê? Excludentes de responsabilidade. O que eu estou dizendo nessas 3 situações é que não existiu, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e ato de terceiro. É isso que eu estou dizendo aqui no risco integral? Não. O que eu estou dizendo é que ainda que o dano seja causado por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e ato de terceiro, o Estado não pode alegar essas excludentes, porque o Estado sempre vai ser responsável. Primeira situação é se falar na sua prova que existiu um dano nuclear. Eu sempre gosto do exemplo do Japão, porque é muito melhor que o exemplo que a gente tem. O da gente é brega, então prefiro o exemplo do Japão para esse daqui. Então, vocês lembram daquela usina nuclear de Fukushima, do Japão? Isso faz tempo. Mas o que aconteceu no Japão? Deu um terremoto, deu um tsunami, aí tinha uma usina nuclear, que é a usina de Fukushima, e com o terremoto e tsunami ela explodiu, literalmente explodiu. Quando ela explodiu, começou a vazar radiação. Concorda que se ela explodiu por terremoto e tsunami, foi caso fortuito e força maior, mas usando a regra brasileira, o Estado não é responsável por aquilo, é? É, porque ele é sempre responsável pelo dano nuclear, ele não pode alegar o quê? Excludente. É mais ou menos assim, Estado quer mexer com isso? É muito perigoso, mas quer mexer? Mexa, mas qualquer coisa que acontecer, a culpa é sua. Uma outra situação de risco integral é essa daqui, ó. Atentado terrorista em aeronave. Isso aqui é pós 11 de setembro. Então, 11 de setembro, todo mundo lembra, né? Isso acho que, deixa eu ver se estava todo mundo vivo. Tava, 2001 para cá, acho que estava, não estava não? Tem alguém aqui que não estava vivo no 11 de setembro? Acho que não, né? Pronto, então... Não, tava, né? Ah, tá, pronto. Ele olhou assim, eu fiz, não, tá. Né? Então, tá, não foi? Foi um mês depois, não foi? Que nasceu, pronto. Então lá no 11 de setembro, o ataque terrorista foi usando avião. Então, a gente lembra dos aviões no ataque terrorista. Aí, o engraçado, entre aspas, entendo engraçado, é que o Brasil assinou um pacto dizendo assim, ó, se existe um atentado terrorista, que atentado terrorista não é ato de terceiro. Então, na verdade, um atentado terrorista, se é ato de terceiro, já é um ou o quê? Excludente de responsabilidade. Mas, em virtude do 11 de setembro, o Brasil assinou um pacto dizendo que se o atentado terrorista foi em aeronave, o Estado é responsável, ainda que seja um ato de terceiro. Mas o engraçado, entre aspas, que é só se for em o quê?
Aeronave, viu? Se explodir o metrô, não, ato de terceiro. Explodir um ônibus, não, é a... Por isso que quando teve aqui Olimpíadas e Copa do Mundo, tava uma fiscalização muito grande em aeroporto, mas não tinha a mesma fiscalização em metrô, em rodoviária, era no aeroporto, porque se tivesse uma bronca, um atentado terrorista, era risco o quê? Integral, já que seria em aeronave. Isso aqui é pelo 11 de setembro. Professora, na prova, se vier só atentado terrorista, eu marco certo? Eu marcaria. Agora, se disser atentado terrorista em qualquer localidade, eu marcaria falso. Então, atentado terrorista é risco integral? Não deixa de ser. Agora, cuidado, se ele falar em qualquer localidade, fica errado, porque tem que ser somente na aeronave. E a última situação de risco ambiental é quando existe um dano, risco integral é quando existe um dano ambiental. O que é o dano ambiental? É quando a natureza ela sofre o dano. Boa parte das queimadas no nosso país, elas acontecem por condições climáticas. Por exemplo, lá no Centro-Oeste é muito quente, é muito seco, muito, muito seco. Para tu ter uma noção, a umidade aqui é 80 e poucos por cento. Da última vez que eu estava em Brasília, a umidade estava 16. Então é uma coisa enlouquecedora, é muito quente, é muito seco e em virtude de condições climáticas começa do nada a pegar fogo. É literalmente do nada, começa a pegar fogo. Aí imagina que isso aqui é uma área de reserva ambiental, pelo clima estar muito seco, começou a pegar fogo. Concorda que clima seco é caso fortuito e força maior, mas acabou causando um dano o quê? Ambiental. Então o Estado não tem que reparar o dano ambiental ou tem? Tem que reparar, porque o dano ambiental tem que ser sempre reparado, independentemente do que causou aquele dano ambiental. Mas se sua prova não falar em dano nuclear, atentado terrorista em aeronave ou dano ambiental, é porque ela quer a regra, e a regra é a teoria do risco administrativo. Fechado esse ponto até aqui? Vamos para as omissões. Vou apagando isso aqui e o meio do quadro aqui. Na verdade, eu respondi, mas eu não sei. Mas a bomba seria um ataque terrorista, né? É, se... A bomba é. Aí tu dizia a jurisprudência, né? Não teve, graças a Deus, uma bomba para ter jurisprudência. Oppenheimer, não foi? Tava assistindo, não foi? Vê. Até agora a gente estava falando em danos causados por uma ação. Só que o dano também pode ser causado por uma omissão. Se o dano é causado por uma omissão, via de regra, a responsabilidade é do tipo subjetivo, ou seja, tem que se provar que aquela omissão aconteceu com dolo ou ao menos com culpa. Tem que ser uma omissão dolosa ou culposa. Essa omissão daqui, ó, ela é pautada numa teoria chamada de culpa anônima. Vou explicar o que é isso daqui. Você tem que nomear o servidor que agiu com dolo ou culpa, ou a omissão pode ser do Estado? Deixa eu tentar dar um exemplo, para poder ficar mais simples. Imagina o seguinte. Imagina que veio a chuva do fim do mundo. O que é a chuva do fim do mundo? É aquela chuva que Noé está voltando com a arca para pegar uns bichos. Então é água. Então imagina que a gente está aqui no primeiro andar do espaço jurídico que a água está batendo naquela caixa ali. Tinha alguma coisa que fosse possível fazer para evitar isso? Não, a chuva do fim do mundo é caso fortuito e fosse o quê? Maior. Mas a chuva do fim do mundo, tá? Uma chuva que alaga, sei lá, 3 andares de uma casa. Então é caso fortuito e força maior. Mas o que é muito comum? Isso aqui é uma área de morro. Aí aqui tem as casas. O que o povo da casa passa o ano todinho pedindo lá na prefeitura? Coloca uma lona, uma proteção, uma manta, qualquer coisa. O que o povo da prefeitura responde?
nem responde, né, minha gente? Nem responde, não dá nem resposta pro povo. Semana que vem, quando responde muito, né? Quando tá de bom humor, diz semana que vem. Aí a semana que vem nunca chega, né? Então, né? Em breve, retornaremos em breve, né? Então, vai lá, pede o ano todinho para colocar uma lona, uma proteção. O que a prefeitura faz? Nada. Aí nós estamos em janeiro. Sabe o que vai aparecer na televisão em julho desse ano? Em junho? Esse ano vai aparecer em junho dizendo assim: a chuva da madrugada deslizou uma barreira e destruiu uma casa e não sei quantas pessoas morreram. Não vai aparecer em junho essa reportagem? Por que eu estou prevendo? Porque não é previsão. Isso é óbvio. Todo ano tem essa reportagem, infelizmente. Todo ano a chuva é esperada, todo ano desliza a barreira, todo ano destrói casa, todo ano gente morre soterrada. Então o poder público concorda que ele foi negligente no seu dever de proteger aquela área. Então a pessoa que teve a casa destruída não pode pedir uma indenização ao Estado ou pode? Pode. Agora precisa colocar no pedido de indenização quem foi o servidor. Foi Maria dos Santos Silva que me atendeu e não fez nada. Precisa do nome do servidor? Não, precisa dizer assim, o Estado foi negligente, que ele sabe que essa área é de risco e não colocou uma proteção. A responsabilidade do Estado é pautada na culpa o quê? Anônima. Então, um particular processa o Estado pela omissão do Estado, não precisa nomear o servidor. Aí depois o Estado, quando for entrar com ação regressiva, aí sim o Estado vai buscar quem foi o servidor responsável. Mas não precisa nomear o servidor. Você vai provar que aquela omissão aconteceu com dolo ou ao menos com culpa. Um exemplo clássico é chuva. Tem outro exemplo também clássico, que é árvore no carro. Eu nunca esqueço desse exemplo, porque... Ricardo, já estava lá no espaço quando aconteceu isso comigo? Tu estava? Estava viajando, não foi? É porque há anos atrás, faz muito tempo, viu? Se eu comecei aqui no Espaço Churique em 2008, isso foi por aí, 2007, Skip, faz tempo. Eu sei que eu estava assistindo aula no Espaço Churique, tinha um Espaço Churique Boa Viagem. Aí entrou a coordenadora e disse assim, quem é o proprietário de um Ford Ka, placa KKX 0037, eu lembro da placa até hoje. Aí eu saí. O Ford Ka, detalhe, não é esse bonito de hoje. Lembra daquele que era uma baratinha, que feia tu, pronto. Tinha ar-condicionado? Não. Tinha direção hidráulica? Não. Não tinha nada, meu carro, mas eu amava aquele Ford Ka, aquela baratinha, não é isso? Que era dura, era quente, era ruim, mas era maravilhoso, não é isso? Naquela época. Então era meu Ford Ka. Quando eu saí da sala, a diretora estava um pouco pálida e disse assim, veja. Aí eu fiquei, foi. Ela, é que caiu uma árvore no seu carro. Minha gente, você espera qualquer coisa. Você espera que roubaram, bateram, rebocaram, mas que uma árvore caiu, tu não espera não. Detalhe, não estava ventando, não estava chovendo, aquela maldita resolver simplesmente morrer, a árvore maldita, naquele dia em cima do meu carro. Tinha 500 carros na rua, ela caiu inteira em cima só do meu, veja só. Ela não bateu mais nenhum, foi inteira. Meu carro era preto, ele parecia uma bolinha de piche, assim, a machada, o coitadinho. Quando eu cheguei na rua, eu fiquei famosa na rua, todo mundo olhava pra mim com cara de dó e dizia, isso é uma desgraçada de falta de sorte, né? Aí, era na época ainda que você gravava as coisas no CD, um senhorzinho, eu me lembro dele até hoje, olha minha filha, pra você ajudar você no processo aí, ele tirou foto da árvore e tudo, me deu o CD. Aí, numa situação, isso daí não tem nada a ver com a gente, aí numa situação como essa daí, de quem é o dever de fazer a poda das árvores? Do município. O município tem que fazer a poda da árvore. Então, eu não tive direito a receber uma indenização, ou tive? Tive. Pela ação do Estado ou pela omissão? Pela omissão, que ele tinha um dever de agir. Essa parte final foi mentira, até caiu a árvore, é verdade, porque meu carro tinha seguro e por um milagre o seguro pagou. Beleza, não é isso? Mas se eu tivesse processado o Estado, eu também receberia. Demoraria mais? Estaria saindo hoje? Sim, hoje, provavelmente, a decisão. Mas eu conseguiria provar a omissão do Estado e teria direito a receber uma indenização. Então, os exemplos clássicos aqui é chuva e árvore no carro. Fechado até esse ponto? Então, caiu seco na sua prova. Responsabilidade do Estado, beleza. Ela é subjetiva, você tem que provar que aquela omissão ela foi dolosa ou culposa. Só que disso daqui, eu vou puxar uma observação. Essa questão daqui, em provas de segurança pública, é muito comum de cair, que é um dano causado por multidão. Dano causado por multidão. Se o dano é causado por uma multidão, minha pergunta é, o Estado tem responsabilidade?
Dano causado por multidão. Essa foi, inclusive, uma pergunta da Polícia Federal. E depois que caiu lá, começou a cair em tudo que era concurso de área de segurança pública. Então, se o dano é causado por uma multidão, o Estado tem responsabilidade por esse dano? Na minha resposta inicial, tu tem que falar que sim ou que não. Né? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos lá. A resposta aqui é que o Estado não tem responsabilidade. Porque não ter responsabilidade é a regra. Eu sei que vocês estão pensando na exceção, vou chegar na exceção, tá? Então, o Estado ele não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade. Por quê? Porque pensa comigo o seguinte, se do nada, eu cheguei aqui para vocês agora, disse, minha gente, eu tô tão de saco cheio hoje, não quero dar aula não, vamos fazer um negócio, vamos sair por aí quebrando os carros, vamos sair por aqui, a gente quebra tudo na rua, a gente quebra uns carros, a gente dá para desestressar, a gente arranca umas placas, a gente toca o terror na Agamenon Magalhães, bora? Eu gosto de olhar os olhinhos, porque sempre tem alguém tão psicopata quanto eu que tá topando isso daí, né? Sempre tem um pouco que diz, era o que eu estava precisando, como eu não pensei nisso daí. Se do nada, então, a gente sai e quebra tudo, o que o Estado poderia fazer para evitar isso? Nada. Como é que ele ia ficar fazendo? Sabendo? Nada. Então, o ato de multidão entra numa excludente. Sabe por que o Estado não responde? Que isso daqui é uma excludente de responsabilidade. Qual é a excludente que eu consigo encaixar aqui? Exatamente. Lembra para mim o seguinte, eu não empurrei João no metrô, então quando a família de João for processar, vai processar quem empurrou. Agora, ato de terceiro, a gente geralmente pensa em uma pessoa, mas não necessariamente o ato de terceiro é de uma pessoa. Pode ser de uma ou o quê? Multidão. Então, ato de multidão é excludente porque entra como ato de o quê? Terceiro. Entra como ato de terceiro. Então, perguntou seco na sua prova. O Estado responde não. Essa é a regra. Mas, como forma de exceção, pode sim existir a responsabilidade do Estado. Quando? Quando se provar alguma omissão do Estado. Exemplo clássico, torcida organizada. Imagina o seguinte, deixa eu ver, blusas, esporte. Isso é Vasco, né? Pronto, não é daqui, né? Deixa eu ver. Então, deixa eu ver outra. Imagina, eu não entendo de futebol não, mas gente, eu sou alienada. Então, nem achem que eu estou defendendo algum time ou falando de algum time que eu não sei nem para onde vai. Não, acabou não, né? Não, mas... Não. Eu não vou falar não, porque eu não sei nada, minha gente. Não sei nada. Nada. Então, Retrô é um time? É? Gostei do nome, Vintage, né? Retrô. Gostei, vou torcer para o Retrô agora. Então, imagina o seguinte. Imagina que tem a torcida organizada. Pronto, vou botar time de fora. Pronto, para não gerar discussão. Então, imagina que aqui está o Corinthians e aqui está o... Oh, meu Deus, quem é o outro de São Paulo? Palmeiras, não é isso? Pronto. Não, Vasco é do Rio. Então, Corinthians e Palmeiras, né? Tem Corinthians aqui também? Ah, sim, pronto. Eu já ia dizer, meu Deus, eu não sei de nada mesmo. Então tem o time A, pronto, para no erro, e tem o time B. Hoje é a final do campeonato. A polícia sabe que vai ter quebra-quebra, sim ou não? Sabe. Sabe que vai ter quebra-quebra. Tem o grupo do WhatsApp que já estão dizendo que vão espancar não sei quem da torcida organizada, que vão dar em não sei quem, que vai fazer não sei o quê. Aí tem um clássico no domingo, final do campeonato. Aí o Estado manda um policial com um cavalinho e um cacetete. É melhor não enviar nada, concorda? Porque vai sobrar até pro cavalinho, coitado, numa situação dessa. Então, concorda que numa situação dessa, se aquela multidão, quando sair do jogo e quebrar tudo, o Estado pode ser responsabilizado, sim ou não? Sim, porque nesse caso, o potencial dano era imprevisível ou previsível? Previsível. Então, entra a negligência do Estado. Então, cuidado. Ato de multidão entra como ato de terceiro. Agora, se aquela multidão era previsível, exemplo clássico é torcida organizada, então aqui sim o Estado vai ser responsável se conseguir provar que existiu uma omissão. Fechado até aí? Voltei para cá. Então, ó,
Responsabilidade do Estado, a responsabilidade é subjetiva. É assim que tu vai responder, né? Um quantitativo inferior. Aí não, o Estado não, porque ele fez tudo o que ele podia fazer e ainda assim foi muito maior do que o previsível. Entra numa teoria que não vai cair na prova, só é discursivo, mas chamada teoria da reserva do possível. O máximo de policial que eu tinha, eu enviei. Mais que isso eu não posso. Então entra na reserva do possível. Do nada. Hum. Por não chegar, foi avisado, tinha que agir e não agiu. Aí gerava a responsabilidade, né? Aí sim. Porque do nada, a gente saiu por aqui quebrando as coisas. Não gera a responsabilidade do Estado. Agora a polícia foi avisada, teve tempo hábil de chegar e não enviou ninguém. Aí gera, por omissão do Estado. Mas tem que vir escrito na questão. Agora, como forma de exceção, a responsabilidade do Estado, mesmo em casos de omissão, vai ser objetiva. Quando? Quando o Estado ele atua como garantidor. O que é garantidor? Quando existe uma relação de custódia, o dever de custodiar, de cuidar. Exemplo clássico na sua prova, preso. É o exemplo clássico de preso. Veja só, o Estado tem o dever de garantir a vida e a integridade física dos presos. Por quê? Porque eles estão sob os cuidados, a custódia do Estado. Se um preso, imagina que eu sou agente penitenciária. Eu sei que o nome é policial penal, mas acho que agente penitenciário é até mais fácil da gente visualizar. Imagina que tem, deixa eu ver pelas cores das blusas, né? Pronto, vou pegar vocês duas aqui com exemplo. Só porque a blusa, a cor é bem diferente. Vinho e verde, né? Pronto. Então imagina que eu sou aqui policial penal. Aí aqui tem a presa da facção verde e aqui a presa da facção vinho. Aí eu tô vendo que elas estão entrando em uma disputa pelo tráfico de drogas. Porque, ai, professor, de dentro da cadeia acorda, né? Vocês sabem melhor que todo mundo, né? Então, começou a briga. Eu, policial penal, parado, eu tava parado, eu fiquei, eu digo, eu me meter? Vou nada firme as unhas hoje, elas que se matem. Aí eu peguei, deixei uma presa matar outra, eu não fiz nada. Veja, o preso morreu por uma ação ou por uma omissão? Omissão. Nesse caso, a família da presa morta, se quiser processar, o Estado não vai ter que pagar uma indenização ou tem que pagar? Vai ter que provar que o Estado agiu com dolo ou culpa? Não, porque nesse momento o Estado era obrigado a agir porque ele é o quê? Garantidor. Os exemplos clássicos são presos, o mesmo exemplo é aluno de escola pública. Um aluno está matando o outro, ninguém faz nada, o Estado responde. Outro exemplo, interno em hospital psiquiátrico. São os exemplos clássicos de prova. Então, o Estado é garantidor quando ele tem o dever de cuidar das pessoas. Quando é que ele tem que cuidar? Nos presídios, ele tem que cuidar em relação à escola pública. Por que pública? Porque se é particular, não é direito administrativo, é direito civil, aí é outra matéria. Então, escola pública, internos em hospital psiquiátrico. Então, nesse caso, a responsabilidade do Estado ela vai ser do tipo objetiva. Até aí, fechado? No material de vocês, eu coloquei umas jurisprudências, mas são jurisprudências falando o que a gente já viu. Então, entra como material complementar, tá certo? Até aí, fechado? Então, fechou responsabilidade civil do Estado. A gente vai no intervalo e volta com intervenção do Estado na propriedade. Pronto, isso é bom. Peraí. Foca, vai pro intervalo, ninguém mais não. Pronto. Não vai ninguém mais não, foi ótimo, não foi? Vai ninguém mais não, foi como se eu tivesse poder de comando, né? Mas tudo bem. Vê só. Sabe qual é a questão que cai? Ela cai dizendo o seguinte, ó. O preso fugiu do presídio. Aí é muito comum, não vou falar do indulto agora, já já eu chego lá, mas vamos imaginar que o preso fugiu do presídio. Eu acabei de fugir do presídio e para garantir a minha fuga, eu assaltei, espanquei ela, peguei a moto e fui embora. Ela, quando for processar o Estado tem responsabilidade ou não tem? Tem, porque o dano foi logo após a fuga e necessário para garantir a fuga.
Agora, olha uma outra situação. Eles botam geralmente os piores crimes para você ficar com ódio. Ele diz: João fugiu da cadeia. 6 meses depois, ele estuprou uma criança. Aí tu já tá querendo matar a criatura, né? Então ele diz: João fugiu da cadeia. 6 meses depois, ele estuprou uma criança. O Estado tem responsabilidade?